Atenção, conteúdo não recomendado para quem gosta de pensar dentro da caixinha. O distributismo é uma alternativa real, tanto ao capitalismo quanto ao socialismo. Só que isto não é uma mera frase retórica para promover uma teoria utópica pretensamente predestinada a dar certo quando todo o mundo a abraçar, quando não houver divergência ou concorrência e quando toda a oposição for eliminada. Para que o socialismo funcione, é necessário que toda propriedade privada, toda livre iniciativa, toda instituição não estatal, toda liberdade e o próprio mercado acabem. Já o capitalismo, baseado na tão aclamada livre concorrência, até funciona em meio à diversidade, mas somente para aqueles capazes de vencê-la, nunca para os que ficarem para trás, para os que não podem comprar em um mundo onde tudo é mercadoria. No mundo real, porém, existem pobres, existem pessoas que não são tão competitivas, como também existem aqueles que jamais abrirão mão da própria liberdade, da instituição familiar, da propriedade privada, de modo que as duas formas de organização da sociedade e da economia, no mundo em que vivemos, só funcionam para concentrar o poder, inclusive poder econômico, nas mãos de alguns e excluir os demais. O único modelo social e econômico plenamente funcional e aplicável na sociedade em que vivemos é o distributismo. E mais do que promessas utópicas e projeções para um futuro, podemos ver seus princípios sendo experimentados, vivenciados aqui e agora em várias partes do mundo, como mostrarei a seguir. O distributismo baseia-se fundamentalmente na tese de que todo homem deve ser dono dos próprios meios de produção, opondo-se radicalmente à possibilidade de concentração da propriedade destes nas mãos de um seleto grupo de pessoas, fazendo com que as demais não tenham outra opção senão entregar sua força de trabalho a estes e do valor do seu trabalho, retirando-se o lucro destes proprietários, bem como outras frações, receber uma parte como remuneração. Entre os exemplos mais notórios de aplicação deste princípio da distribuição dos meios de produção, podemos citar o programa Terra para o Lavrador, implementado em Taiwan e na Coreia do Sul após o fim da Segunda Grande Guerra. Deve-se salientar que estas duas nações, àquela época, eram quase que essencialmente agrícolas, e terras eram o principal meio de produção. Na Coreia do Sul, a administração pós-guerra confiscou as terras da ocupação japonesa e as distribuiu aos trabalhadores rurais, mas é em Taiwan que podemos ver o exemplo distributista mais claro. Cerca de apenas 20 famílias detinham a propriedade de praticamente todas as terras do país. A mesma administração determinou então que cada agricultor só poderia ser o proprietário das terras que pudesse cultivar, estabelecendo um limite de 3 hectares de terra por família, fazendo com que estas cerca de 20 famílias tivessem que vender suas terras em pequenas frações a mais de 430 mil outras famílias de trabalhadores rurais que saldaram a aquisição, pagando até 25% de seus lucros ao longo de 10 anos. Agora donos das terras onde trabalhavam, os trabalhadores aumentaram exponencialmente a sua produção, investindo em equipamentos, defensivos agrícolas e aprimoramento das técnicas, auferindo lucros sem precedentes que, somados ao pagamento pela venda das propriedades a seus antigos donos, resultou em uma enorme injeção de capital na primitiva economia daquele pequeno país arrasado pela guerra e, consequentemente, seu rápido desenvolvimento. Tanto Taiwan quanto a Coreia do Sul deixaram de ser sociedades praticamente medievais para se tornarem potências de primeiro mundo, os principais dos chamados tigres asiáticos, em pouco mais que uma geração. Outro exemplo bem mais recente pode ser encontrado bem ao nosso lado. Em 2014 teve início no Paraguai o programa Tenonderan, um programa social de transferência de renda, porém bastante diferente do tipo que conhecemos por aqui. Em vez de simplesmente dar um determinado valor às pessoas e famílias em estado de pobreza, o programa do governo paraguaio visa exatamente tirar essas pessoas do estado de pobreza através do princípio distributista do domínio dos meios de produção. Tenonderan também é um programa de transferência de renda do governo paraguaio, porém,
articula assistência técnica e qualificação profissional por meio de parcerias com instituições públicas e privadas, concede um valor em dinheiro para a aquisição de ferramentas, equipamentos e os meios necessários para o assistido iniciar seu empreendimento produtivo, além de facilitar a comercialização dos produtos e serviços oferecidos por essas novas microempresas. Apesar da projeção e impacto menor que o exemplo asiático, o Paraguai assumiu a dianteira do crescimento econômico no Cone Sul e vem consolidando-se como campeão de desenvolvimento na região, com a maior redução de desemprego, o maior crescimento econômico na América do Sul, além dos principais indicadores sociais muito à frente de seus vizinhos, já sendo referido como a China da América Latina. Mas, apesar desses exemplos, iniciativas e intervenções do Estado não são a única forma de se promover o princípio da distribuição dos meios de produção. O desenvolvimento tecnológico, sobretudo na área da tecnologia da informação, trouxe outras possibilidades de implementação desse princípio distributista independente de ações ou iniciativas do Estado. Empresas como a Airbnb, iFood e Uber, e principalmente suas concorrentes, permitiram que pessoas assumissem o controle de seus próprios meios de produção, seja seu carro para transporte, alimentos produzidos na cozinha da própria casa ou mesmo um quarto alugável da casa onde mora, viabilizando uma economia colaborativa que tem crescido exponencialmente nos últimos tempos. Ou seja, podemos dizer que é exatamente a pessoa que transporta outras pessoas no próprio carro, que vende a comida, o doce, o lanche que faz na cozinha da própria casa, ou que aluga o quarto de hóspedes de sua casa, ou seja, os trabalhadores que são donos do próprio meio de produção, a economia distributista, que tem sustentado a economia e impedido uma crise avassaladora nestes dias difíceis em que vivemos. Apesar dos bons resultados da distribuição da propriedade dos meios de produção, seja por ação do governo ou pela iniciativa privada, especialmente nos casos dos exemplos aqui citados, todos reconhecemos que existem atividades e empreendimentos que demandam não somente grandes investimentos incompatíveis com a propriedade de um único trabalhador e estruturas que demandam o emprego do trabalho de um grande número de pessoas. É aí que entra outro princípio do distributismo igualmente fundamental e talvez o mais difundido, o cooperativismo, segundo o qual a propriedade, a responsabilidade, a administração e principalmente os lucros de uma empresa é dividido equanimemente entre todos os seus trabalhadores, de modo que não haja patrão nem empregado, mas trabalhadores associados. No Brasil, existem vários exemplos de cooperativas, desde coletores de materiais recicláveis até de produtores rurais, passando por transportes de estudantes e artesãos. Porém, um dos melhores exemplos vem da Europa. A Corporação Mondragón, uma federação de cooperativas espanholas fundada em 1956 pelo padre José Maria Arizmendiarreta e inspirada nos princípios defendidos por Belloc, Chesterton, McNabb e outros fundadores do distributismo. Trata-se de uma união de mais de 250 cooperativas dos mais diversos segmentos, com mais de 70 mil trabalhadores associados e com atividades em praticamente todos os continentes, funcionando como uma grande multinacional de estrutura administrativa divisionária, porém, onde todos os trabalhadores são igualmente seus donos, não tendo que, do seu trabalho, tirar o lucro de outros e ajudar a construir um patrimônio que jamais será seu. A Corporação Mondragón é a maior empresa do País Basco, a 10ª maior da Espanha e a maior empresa cooperativa do mundo, fabricando de bicicletas a componentes de avião. E quando eu digo bicicleta, não estou falando de qualquer bicicleta, estou falando de Orbea, como a do atual 4º colocado na Copa do Mundo de Mountain Bike, Vitor Koreski, e que aqui no Brasil você pode encontrar por algo entre 40 e 50 mil reais. Além da Corporação Mondragón e de vários outros exemplos mundo afora, um outro exemplo de que o cooperativismo pode ser também a melhor forma de alcançar o desenvolvimento tecnológico está bem ao alcance de nossas mãos. O Linux, sistema operacional mais utilizado no mundo, empregado na indústria, por órgãos governamentais, pela NASA, em Hollywood
e em tantos outros lugares foi desenvolvido de forma cooperativa, programadores autônomos e independentes, e hoje é, por exemplo, a base do sistema Android para dispositivos móveis, sendo muito provável que você esteja assistindo esse vídeo através de um sistema essencialmente distributista. Além do cooperativismo, o distributismo propõe que as pessoas se associem livremente para realizar seus objetivos comuns nas mais diversas áreas. Na Finlândia, escolas são administradas por cooperativas educacionais, nas quais a comunidade na qual a escola está inserida se organiza para administrá-la, tanto gerindo o desenvolvimento do currículo, das matérias e da política pedagógica que melhor atende aos interesses daquela comunidade, como também o emprego de profissionais de ensino e de quadros complementares de serviço de forma cooperativa. Finlândia figura sempre entre os primeiros países do mundo em qualidade do ensino e é frequentemente citada como exemplo de sucesso nesta área. Nos Estados Unidos, uma cooperativa habitacional abriga mais de 50 mil habitantes em uma área de Nova York, conhecida como Co-op City. O empreendimento é uma verdadeira cidade dentro da cidade, com 35 prédios altos e conveniências como centros comerciais, espaço de vivência e eventos, salas de reuniões, garagens, jardins, parques infantis, escritórios profissionais, restaurantes, serviço de assistência a idosos, biblioteca pública, corpo de bombeiros e um parque educacional, da creche até o ensino médio, tudo mantido pelos moradores de forma cooperativa. A Co-op City tem também sua própria usina de geração de energia elétrica, fornecimento de água quente e ar-condicionado, bem como sua própria coleta de lixo, departamento de segurança e até um jornal comunitário, o Co-op City Times. A própria corporação Mondragon incorpora cooperativas financeiras como a Casa Laboral, responsável inclusive pelo pagamento de operações financeiras de seus mais de 70 mil cooperados, a seguradora Lagoon Aro e até sua própria Previdência Social, que consiste em um fundo de ativos de mais de 5 milhões de euros, cujos rendimentos cobrem os benefícios de aposentadoria e pensionato dos associados. Mas o distributismo vai além de uma teoria econômica. É uma proposta de organização social. Neste sentido, assenta-se perfeitamente no princípio da horizontalização do poder político, concentrando o poder político na base da estrutura social, entendendo basicamente que um município, por exemplo, nada mais é do que a união das famílias que ali vivem. Um estado, província, etc., só existe porque existem municípios que unidos o constituem, como também um conjunto de estados ou províncias pode constituir um ente soberano maior, no caso do Brasil, a chamada União, mas sempre partindo do princípio de que o poder deve estar de fato concentrado onde toda esta estrutura se sustenta. O modelo de federalismo empregado nos Estados Unidos e principalmente no Canadá ilustram bem esse princípio no que diz respeito à autonomia das províncias ou dos estados federados. Mas os exemplos mais próximos desta horizontalização do poder talvez se encontrem no tipo de democracia direta empregado na Suíça e no Liechtenstein. A Federação Suíça é formada por 26 estados federados chamados de cantões, amplamente autônomos e independentes uns em relação aos outros, e a própria federação, tendo suas próprias constituições, estrutura de governo e legislação, tribunais, forças de segurança, etc., conduzindo cada um suas próprias políticas públicas, prestação de serviço e todo o mais que compete àquela administração regional em consonância com a sua realidade, independente das demais. Cada cantão é formado por um número de municípios e estes também gozam de grande autonomia para tratar de seus assuntos, como tributação, legislação e até a forma de governo, sendo uns administrados por um prefeito, outros por um presidente, outros por um administrador executivo e o próprio legislativo, sendo constituído de uma Câmara de Representantes em uns e por uma Assembleia de todos os cidadãos em outros. Sim, existem pequenos municípios na Suíça onde cada cidadão é como se fosse um vereador, integrando diretamente o poder legislativo, sem precisar eleger alguém que neste o represente.
Na Suíça, a maioria das leis e assuntos de interesse público são submetidos a referendos que acontecem de 4 a 6 vezes por ano, podendo uma lei parlamentar ou executiva ser derrubada por voto direto do cidadão. Mas no Principado do Liechtenstein, este nível de concentração do poder político na base da estrutura social vai muito além. No pequeno estado monárquico, a Constituição prevê a proposição, aprovação, rejeição e modificação de leis, inclusive da própria Constituição por iniciativa popular, ou seja, os próprios cidadãos podem propor leis, aprovar ou reprovar leis dos poderes constituídos através de referendo, como quando em 2005 rejeitaram uma lei de legalização do aborto que havia sido aprovada pelo parlamento, além de poder demitir o próprio governo por voto direto. Em praticamente todos os municípios do Pequeno Principado existem associações de famílias com atividades cooperativas, mas é em outro país asiático que encontramos um detalhe interessante que conclui a organização política que melhor se encaixa no modelo distributista. A Constituição das Filipinas reconhece em seu artigo 15º que a família é a base da sociedade e em uma das seções deste mesmo artigo determina que seja assegurado à família o direito de participar do planejamento e implementação de todas as políticas e programas que as afetarem. Estes são alguns dos exemplos de aplicação dos princípios do distributismo no mundo real, nos tempos atuais, aqui e agora, em países das mais diversas culturas, na Ásia, na América, na Europa e em todo o mundo, e nos mostra com exemplos claros como seria na prática uma sociedade onde todos esses princípios pudessem ser verificados. Uma sociedade verdadeiramente distributista. Seria uma sociedade onde realmente se possa dizer que todo o poder emana do povo, porque de fato todo o poder está nas mãos do povo, através do exercício da democracia direta e da iniciativa popular, podendo propor, aprovar e rejeitar leis diretamente através do voto direto, podendo inclusive da mesma forma demitir um governo que por algum motivo não corresponda mais às suas aspirações. Uma sociedade onde a sua família é constitucionalmente reconhecida e respeitada como uma instituição, associando-se umas às outras para assumir as rédeas da própria comunidade onde vivem, seja em pequenas comunidades como os municípios de Liechtenstein ou da Suíça, onde não seja necessário eleger representantes, porque cada cidadão é como se fosse um vereador, membro da Assembleia de Cidadãos, o poder legislativo local, ou seja, em complexos habitacionais gigantescos, como a Co-op City nos Estados Unidos, verdadeiras cidades particulares cooperativas administradas diretamente pelas famílias que nela habitam. Pequenas comunas ou cidades cooperativas poderiam se unir para formar uma jurisdição como os cantões suíços, e estes para formar federações como a própria Suíça, o Canadá ou os Estados Unidos. No entanto, com o poder concentrado na base dessa estrutura política, podendo dissolvê-la ou reformá-la conforme convir aos seus cidadãos. Em uma sociedade distributista não haveria desemprego, porque todos seriam donos dos próprios meios de produção, seja a cozinha da própria casa onde produz lanches e refeições, ou o próprio carro, ônibus ou caminhão que prestam serviço de transporte, dos mais diversos individualmente ou em cooperativa, seja participando de indústrias cooperativas multinacionais como a Corporação Mondragon, fabricando de bicicletas de competição a avião. As famílias também teriam, de forma cooperativa, seus próprios bancos, seguradoras e previdência, como a Casa Laboral e a Lagoon Aro. Tecnologia avançada seria desenvolvida de forma cooperativa, como o sistema Linux, e acessível a todos, como o Android, em vez de um produto acessível a poucos que podem pagar muito para enriquecer seus donos. E para você, seria uma boa sociedade? Uma sociedade pela qual valeria a pena lutar e defender? Diga aí nos comentários. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir. Mas se não gostou, contribua da forma mais civilizada quanto for capaz, dizendo o porquê. Se achou essas informações interessantes, para que outras pessoas tenham acesso a ela, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais. Para mais vídeos e conteúdo como esse, visite, se inscreva no canal e é isso aí. Tchau e que a verdade nos liberte.